vamos prosseguir com os trabalhos dessa manhã. Deus nos dá o privilégio de abrirmos a Escritura, de estudarmos a Escritura. Quero lembrá-los de que o objetivo, princípio da escola dominical é esse, é estudar a Escritura, é investigar a Escritura. Somos cristãos protestantes e sustentamos que a Bíblia é a única regra de fé e de prática da igreja. Para nós, Deus se revelou especialmente através da Escritura e somente da Escritura. É por isso que precisamos ser o povo da Bíblia. Os antigos protestantes eram chamados dessa forma, o povo do livro. Será que mantemos ainda esse adjetivo, essa caracterização? Precisamos, deveríamos. Eu quero chamar a atenção de vocês, gente, para o texto de Efésios, capítulo 6, versos 18 a 20. Hoje vamos tratar sobre a lição 8 da revista Até aos Confins da Terra. A lição 8 tem o título Oração e Missão. E o texto base é Efésios, capítulo 6, versos 18 a 20. Vamos ler juntos? 18 a 20. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Meus irmãos, nessa passagem encontramos o apóstolo dos gentios escrevendo, dentre outros assuntos, sobre a importância da intercessão. Semana passada já tratamos um pouco a respeito disso, hoje vamos prosseguir na tratativa desse assunto tão importante. O que é a intercessão? A intercessão é quando você ora por outrem, é quando você ora por um terceiro. É lícito, é bíblico você orar por si, a Bíblia estimula você a fazer isso, o Senhor Jesus estimula você a orar por você. Entretanto, a Escritura também nos estimula a intercessão. E a intercessão é essa modalidade de oração onde a gente implora a bênção de Deus sobre uma outra pessoa, sobre o nosso governo, sobre outros governos, sobre a nossa nação, sobre outras nações. Na intercessão a gente implora a graça do Senhor, o socorro do Senhor sobre aquele nosso irmãozinho que está passando por um momento difícil. Lembremos-nos, por exemplo, do nosso irmão Divanir, que está aí nas primeiras semanas do luto, perdeu a esposa querida recentemente. Você já orou pelo seu Divanir? Você já intercedeu por ele, implorando a graça do Senhor sobre a vida dele? E outros irmãos que estão na mesma situação, tendo em vista que o Senhor, em sua soberania, vem recolhendo irmãos do nosso convívio. É recente ainda o passamento da nossa irmã Cida, o passamento da nossa querida irmã Ivete. Precisamos interceder pelo Zé Roberto, precisamos interceder por Dona Eline, precisamos implorar a graça do Senhor sobre esses irmãos. E no que diz respeito ao trabalho missionário, a intercessão é importantíssima também. Devemos orar pelos nossos missionários, devemos rogar a bênção do Eterno sobre aqueles que estão nos campos, sobre aqueles que estão pregando e anunciando o Evangelho. A intercessão, portanto,
glorifica a Deus. Em primeiro lugar, a intercessão glorifica a Deus, visto que é sua ordenação. Deus mesmo ordenou que orássemos. Contudo, a intercessão é também uma grandiosa manifestação de carinho, de apreço e de afeto. Orar por alguém, interceder por alguém, é um gesto de amor, é um gesto piedoso. A pessoa que intercede sinceramente por outra pessoa demonstra cuidado, demonstra zelo, e isso encoraja. É encorajador receber a notícia de que alguém ora por você. Ouvir isso, olha, orei por você. A igreja orou pela sua família. Receber essa informação encoraja. Ou é só comigo? Todo mundo, né? Todo mundo, ao receber essa informação, eu orei por você. Todo mundo é encorajado, é animado, é estimulado na fé. Ao orarem uns pelos outros, os cristãos estão dizendo o seguinte: você é importante para mim e quero que saiba que desejo compartilhar os seus fardos. A intercessão representa isso também, é a gente compartilhar o fardo do outro. Eu gosto muito da obra de um teólogo chamado Thomas Halleck. E Thomas Halleck escreveu um livro chamado Toque às Feridas. Thomas Halleck é um teólogo católico, e a obra dele é muito rica. E tratando sobre a intercessão, Thomas Halleck afirmou: uma oração intercessória é uma conversa com Deus sobre o sofrimento dos outros que eu vivencio como meu próprio sofrimento. Eu gostei muito dessa definição do teólogo. Ele é lá do leste europeu. O sofrimento é a gente vivenciar o sofrimento, ou melhor, a intercessão é a gente vivenciar o sofrimento que é do outro. A intercessão é uma das melhores maneiras de você exercer empatia. Você sofre com o outro. A angústia do outro é assumida na hora da intercessão. A tristeza do outro é assumida na hora da intercessão. Demonstrar essa preocupação em oração é expressão de amor, é expressão de piedade, é expressão de afeto. Meus irmãos, o fato de Paulo compartilhar seus pedidos de oração mostra o que era importante para ele e o que deve ser importante para nós. Curioso isso, né? O apóstolo dos gentios, o grande bandeirante do cristianismo, um dos maiores líderes do cristianismo primitivo, escreve uma carta e no final dessa carta ele diz o seguinte: gente, orem por mim. Eu preciso das orações de vocês. Paulo não se apresenta como um camarada superior, como um camarada forte, como um cara acima da média. Olha, eu sou o professor, vocês são os alunos, vocês só escutem o que eu tenho para dizer. Não, ele interage com esse público e solicita, pede as orações deles em favor dele e da sua missão. Em Efésios 6, 18 a 20, texto que lemos, Paulo pede para que a igreja ore por todos os santos e ele pede também para que a igreja ore por mim. Curioso isso. Paulo orienta os crentes dessa forma: vocês devem orar por todos os santos, por toda a igreja, mas orem também especificamente por mim. Lembrem-se de mim em suas orações. Vamos lá. Quando nos aproximamos dessa epístola, a epístola de Paulo endereçada aos Efésios, precisamos considerar o fato de que ela é um resumo. Essas são palavras de John Stott. Gosto muito dessas palavras de John Stott sobre a epístola aos Efésios. Efésios é um resumo muito bem elaborado das boas novas do cristianismo e de suas implicações. Uma frase curta, mas precisa, cirúrgica. Efésios é isso. É um resumo sofisticado, elaborado das boas notícias do cristianismo e de suas implicações.
Efésios trata sobre o que Deus fez para a nossa salvação, especialmente nos primeiros 3 capítulos, que são mais teológicos, e a partir do 4º capítulo nós encontramos um texto mais parenético, no sentido de mais prático. Tá? Então, nos primeiros 3 capítulos, o apóstolo Paulo desenvolve a sua teologia e a partir do 4º capítulo ele aplica. O que você deve fazer na sua vida prática com o Evangelho? Como o Evangelho vai ser traduzido no seu cotidiano? Paulo trata dessas questões a partir do capítulo 4º. Ninguém pode ler Efésios sem ser compelido a adorar a Deus e a ser desafiado a melhorar a sua vida cristã. Vamos lá, gente. Voltando ao texto que lemos. Verso 18. Veja lá, eu vou ler mais uma vez. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os seus santos. O que Paulo está ensinando aqui? Paulo está tratando sobre a importância da oração. E Paulo está dizendo o seguinte: vocês devem orar de vez em quando. Orem aos domingos. Ore antes de dormir apenas. É isso? Não. Paulo ensinou, vocês devem orar em todo tempo. Aliás, essa é a recomendação de Paulo lá em 1 Tessalonicenses 5º capítulo. Orai, eventualmente. Orai nos finais de semana. Ore quando a coisa está feia. Ore quando você está desempregado. Ore quando alguém está doente. Não! Paulo escreveu, orai sem cessar. É o tempo todo, gente. É o tempo todo. O povo de Deus deve caminhar de joelhos. O povo do Senhor deve ser caracterizado pela súplica constante, pela petição contínua, pela oração em todo tempo. O que significa orar sem cessar? Bem, a palavra grega traduzir por sem cessar era usada para descrever 3 situações. Em primeiro lugar, a palavrinha era empregada para fazer referência a impostos que eram pagos com regularidade. Por exemplo, janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Agora que IPVA dá para pagar em 5 vezes, né? A gente não paga só em janeiro, a gente vai pagando até maio. Se desse para pagar até dezembro, a gente faria isso, né? Então, começo do mês tem vários impostos para pagar. A palavrinha sem cessar comunica isso. Esse imposto que todo dia 5, 10, 15 você tem que pagar. Em segundo lugar, a palavra também comunica a ideia de ataques militares repetidos. Então se lembre aí do último filme bom de ação que você assistiu. O tempo está passando para mim e eu não estou vendo mais graça nos filmes novos. Eu gosto ainda de Rambo 2, A Missão. Eu vou assistir alguma coisa, essas coisas novas no catálogo não me atraem. Vai lá, Rambo, Falcão, esses filmes lá da década de 80 e 90. Você também está assim, César? Que coisa. Então, lembra aí do último filme bom que você viu. Né? A turma quer invadir lá um castelo. Pensa aí num filme medieval, Coração Valente, Senhor dos Anéis. Né? Vamos invadir. O que o exército faz? Começa a atacar num lugar só, para derrubar a porta, para derrubar a muralha. A palavra grega, traduzida por sem cessar, comunica essa ideia de um ataque repetido, sistemático, no mesmo lugar. Tá? Em terceiro lugar, a palavra traduzida por sem cessar comunica a ideia de tosse. Sabe aquela tosse chata que acompanha você, para onde você vai, o dia todo? Você está lá assistindo televisão, coffee. Está na sala de casa, coffee. Vem na igreja, coffee. E depois da pandemia, você tosse perto de alguém, a pessoa já fica, já vai dando uns passinhos para o lado, né? A etiqueta mudou depois da pandemia. Enfim, na minha opinião,
a ideia de orar sem cessar é muito bem compreendida quando consideramos o terceiro uso da palavra grega traduzida por sem cessar. Essa ideia da tosse que acompanha a gente, para mim, dá conta de explicar muito bem esse conceito de oração contínua. Porque quando você está com tosse, você faz tudo tossindo. Então a ideia do texto bíblico é essa. Você deve viver a vida sempre apresentando tudo ao Senhor, implorando a graça do Senhor, implorando a bênção do Senhor. Está lá dirigindo, Senhor, me abençoa, me acalma, estou com vontade de fechar aquele infeliz, aquele miserável que entrou na minha frente sem dar seta, mas me segura, Senhor, me segura, me dá paciência. Uma outra coisa que eu já fazia, e agora vou prosseguir fazendo. Minha esposa, meus filhos são testemunhas. Toda vez que eu vejo uma ambulância passando, eu oro. Eu falo assim, Senhor, abençoa esse motorista, abençoa quem está aí dentro, abençoa a família, abençoa tem misericórdia. E recentemente, eu que estava dentro de uma ambulância, ouvindo o socorrista implorar para que o motorista andasse rápido por conta do acidente com o André. Tá? Então, o que eu já fazia, agora preciso prosseguir fazendo. E estimulo você a fazer isso também. Passou a ambulância, Deus tenha misericórdia, abençoe esse socorrista, abençoe a equipe, abençoe a família. A gente não sabe se a família já sabe do acidente ou não. Tanta coisa pode acontecer. Então interceda. Ore. Oi? Os bombeiros também, polícia também. Ore. Devemos orar sem cessar. Paulo está falando sobre isso. Paulo está tratando sobre isso nesse versículo. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo, e para isto vigiando. É curioso como a Escritura sempre associa a oração à vigilância, não é? Nos evangelhos, nas epístolas, nós encontramos frequentemente essa associação entre oração e vigilância. Então o crente está esperto, atento o tempo todo. E está atento o tempo todo para quê? Para desconfiar dos outros? Para esperar o melhor dos outros? Para esperar o pior dos outros? Não. O crente está atento para orar pelos outros, para interceder, para suplicar a intervenção do Todo-Poderoso. Ok? Meus irmãos, o único indivíduo que acha alívio e até mesmo consegue se alegrar em tempos de angústia e tristeza é aquele que faz conhecidas suas necessidades diante do Pai Celestial. Oração, gente, como definiu, como formulou Charles Hodge, um teólogo da época de ouro do seminário de Princeton. Charles Hodge foi um grande teólogo presbiteriano norte-americano, foi inclusive professor do jovenzinho Ashbel Green Simonton, o fundador do presbiterianismo brasileiro, estudou no seminário de Princeton, e lá ele foi aluno do reverendo Charles Hodge. Aliás, foi numa pregação de Charles Hodge, falando sobre o trabalho missionário, que Deus vocacionou Simonton para o trabalho missionário. Charles Hodge, esse camarada importante para nós, tendo em vista esse histórico, né, definiu a oração como a conversa da alma com Deus. A frase não é muito sofisticada, mas ela dá conta de explicar o que é a oração. Porque a oração é uma coisa assim maravilhosa, absurda, mas ao mesmo tempo acessível a nós por meio de Jesus Cristo. Eu digo que a oração é absurda porque não é incrível imaginar que você pode falar com o Todo-Poderoso? Você pode falar com o Deus Criador e sustentador. O Deus que criou o universo, que não tem fim. Os astrônomos não dão conta de precisar onde é o fim do universo. Parece que ele está se expandindo. Você pode falar com o Todo-Poderoso. Nesse sentido, a oração é uma coisa absurda.
Porque a gente não pode falar com gente importante, eu não posso conversar e nem com um vereador a hora que eu quero. Preciso agendar uma conversa com o vereador através do seu assessor ou assessores. Eles precisam de muitos assessores, não é? Para fazer um bom trabalho. Olha eu sendo irônico aqui. Mas o fato é que nós podemos falar com o Todo-Poderoso através de Jesus Cristo. Esse é um grande privilégio. A gente pode conversar com o Senhor. Eu guardo na memória algo que eu ouvi de uma menina que cresceu aqui na igreja. Hoje ela mora na Austrália. Estou falando da Thalita, filha do presbítero Robson. E quando ela era adolescente, a gente estava conversando um dia, e ela disse para mim que quando a piada é boa, ela orava e dizia assim: Senhor, o Senhor deve estar rindo disso também. O Senhor deve estar dando risada também, porque essa piada é muito boa. E eu achei aquilo tão fofinho. Eu achei aquilo tão espiritual. Eu achei aquilo tão maduro. Porque ela compreendeu que o eterno Deus se relaciona com ela. Religião não é uma coisa apenas para esse momento aqui, onde a gente vem na igreja, eu vou na paróquia, não sei o quê. A religião envolve esses momentos solenes? Certamente. Mas toda a nossa vida é vivida na presença do Senhor. Os reformadores tinham um lema para isso. Coram Deo. A gente vive na presença de Deus o tempo todo. Eu estou na presença de Deus, o meu entretenimento, o meu lazer, as minhas finanças, eu faço tudo isso diante de Deus. Então eu me recordo sempre da Thalita, escutando uma boa piada, que tem piada ruim, né? Mas aquelas piadas legais. O senhor deve estar dando risada também, eu acho isso muito fofinho. Ela entendeu bem o que é oração. Nós também devemos aprender o que é oração. Orando sem cessar, orando no Espírito. É o que a Escritura está ordenando a gente fazer. Prosseguindo, gente, no verso 19, Paulo pede para que a igreja orasse por ele. Ele fala assim: Efésios, orem por mim. Efésios, coloquem aí na geladeira de vocês oração pelo apóstolo Paulo. Coloca aí no celular um alarme para que vocês se lembrem de orar por mim. Paulo quer que seus leitores orem por ele como mensageiro. Lembre-se aqui do contexto de Efésios 6. Paulo está tratando sobre batalha espiritual. Esse é o tema. Tanto que aquele texto sobre a armadura do Espírito está localizado aqui. Paulo está ciente de que maturidade e unidade da igreja estão sempre sob ataque. Então é por isso que ele estimula os crentes à oração o tempo todo. Gente, Efésios é uma das epístolas da prisão. Paulo escreveu Efésios preso. Ele não estava em um ambiente favorável à redação de um texto. Quando a gente quer escrever, a gente procura um bom ambiente, um ambiente calmo, tranquilo. Por exemplo, eu tenho alguma dificuldade para produzir, para trabalhar, para escrever em casa, porque tem barulho demais lá das crianças. Uma hora está brigando, outra hora está rindo, é televisão, é barulho demais. Então, o meu cantinho é aqui, não sei onde fica para lá. O meu escritório é ali embaixo. Ali eu estou contente, né? Ali eu consigo escrever. É um bom local, é um bom ambiente para escrever alguma coisa, para produzir. Paulo não tinha nada disso, meu. Estava preso numa cela romana. A cela romana era fria, era mal cheirosa, tinha apenas um buraco no teto para a entrada de pouca luz e de pouco ar. Refiro-me a... Esse contexto descreve especialmente a última prisão do apóstolo, ou a primeira, não sei. Teve uma prisão meio doméstica, mas uma das prisões do apóstolo Paulo foi assim, era um ambiente muito precário.
Mas que seja, ele estava preso. E ele não ora, ele não pede para que orassem por sua libertação, mas por sua proclamação. Curioso isso, né? Ele não pede para que os crentes orassem pela sua libertação, mas por sua proclamação. O que mais preocupava Paulo não era ser solto, mas que a sua boca fosse aberta em testemunho do Evangelho. Impressionante isso. Paulo desejava a pregação do Evangelho mais do que o seu próprio bem-estar. Paulo desejava a salvação dos perdidos mais do que o seu conforto pessoal. Meus irmãos, nós precisamos, como Paulo, ter essa mesma ambição santa de ver o nome de Jesus Cristo sendo pregado, sendo aceito por pecadores. Essa deve ser a nossa meta, nosso objetivo santificado, ok? E para isso acontecer, nós precisamos orar pelos mensageiros. Então, devemos orar pelos nossos líderes, devemos orar pelos nossos pastores, pelos nossos presbíteros. Antes do culto começar, ore pelo pregador, porque nenhum pregador é poderoso. Poderosa é a palavra de Deus. Às vezes você encontra um cara bom de boca, um cara com um vocabulário fantástico, fala, e não fala nada, porque se Deus não resolver colocar a mão ali e abençoar aquilo, todo aquele conteúdo não vale muita coisa. E às vezes Deus pega o irmãozinho lá, não fala direito, tem dificuldade, vergonha, e resolve usar poderosamente. No Evangelho essas coisas acontecem. E a impressão que tenho é que Deus gosta disso, porque o seu poder fica ainda mais evidente. Não sei se você leu a reflexão do boletim, mas eu encerro a reflexão do boletim lembrando do texto de 2 Coríntios. É quando eu sou fraco é que sou forte. Não é por acaso que muitas vezes Deus mantém a gente na fraqueza, a fim de que a gente seja fortalecido. O Senhor faz isso, sabia? Às vezes o Senhor mantém a gente na fraqueza. Puxa, mas isso aqui não resolve, isso daqui não melhora. Talvez seja o Senhor mantendo você na fragilidade justamente para fortalecê-lo. O poder de Deus se evidencia na fraqueza humana. Prosseguindo, tratamos sobre a oração pelo mensageiro e também devemos orar pela mensagem. É a terceira lição aí da nossa revista. No restante do texto, Paulo exorta seus leitores a orarem pela própria mensagem. E aí a primeira subdivisão dentro desse tópico é a seguinte: devemos orar por oportunidades. Olha lá o texto que a gente leu. Verso 19: e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Paulo está pedindo para que os crentes orassem por ele e por oportunidades para a pregação. O principal objetivo de Paulo é pregar com clareza, fidelidade e coragem. Eu gosto muito daquele texto de Colossenses 4:5. Nesse texto a gente lê o seguinte: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. O povo de Deus não pode desperdiçar uma oportunidade para pregar o Evangelho. Devemos levar tudo para a Escritura. Eu já compartilhei com vocês esse exemplo, mas vou fazer isso de novo. Lá na obra do Machado de Assis, ele descreve um personagem chamado Padre Cabral. E o Machado de Assis diz a respeito desse personagem o seguinte: ele levava tudo para a Escritura. Deu para entender? A ideia é de que, conversando com o cara, ele encontrava uma forma de levar aquele papo para a religião. Tem gente que faz isso com política, não é? Já conversou com gente assim?
você está falando lá sobre o outono. Eu gosto do outono. Né? Eu gosto do outono, acho legal. Você está falando sobre o outono e a pessoa fala alguma coisa e já emenda em outra para falar mal do governo, ou para falar bem do governo. Eu fico impressionado, às vezes, com a capacidade de algumas pessoas de levarem as conversas para a política. Tá? Outros levam o papo para a economia. Outros levam o papo para dinheiro, para moda, para bicho. O padre Cabral levava as conversas para a Escritura. E nós devemos ser assim também. Está lá papeando, está lá conversando. Coloca Jesus no meio e anuncia a graça, a misericórdia do Senhor. Ok? Nós aprendemos essa lição. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Prosseguindo, um segundo subtópico dentro desse item que trata sobre a oração pela mensagem. Devemos orar por clareza na pregação. Paulo pediu oração para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra. Em outras palavras, Paulo está implorando a Deus o seguinte: ele não queria desperdiçar uma oportunidade quando ela aparecesse. A ideia é assim: apareceu a oportunidade, eu não quero estragar tudo dizendo o que não deve. Já aconteceu com você isso? De perder uma oportunidade, de falar algo que não encaixou naquele momento? Comigo isso acontece. Queria dizer que isso aconteceu no passado, mas continua acontecendo, infelizmente. Tem hora que a gente fala umas coisas, puxa, eu não precisava ter falado isso. Desperdicei a oportunidade. Isso acontece muito com os filhos. Aconteceu lá uma coisa, poderia ter aproveitado a oportunidade para encorajá-los a prosseguirem crentes, a ensiná-los a respeito dos valores do Evangelho, e pela irritação, pela pressa, passa, só dá a bronca e a gente desperdiça as oportunidades. Paulo está pedindo para que os efésios orassem por ele, para que ele não desperdiçasse as oportunidades, para que quando ele abrisse a boca, que as pessoas ouvissem coisas boas, coisas abençoadoras, coisas que edificam, coisas que encorajam, coisas que estimulam, coisas que santificam. Esse é um bom critério para a nossa vida. O que você fala vai ajudar o outro a se santificar? A prosseguir crente? Esses dias eu estava fazendo uma visita para um casal, já velhinho, não conseguem mais comparecer muito na igreja, e aí falando a respeito de uma pessoa, tem notícia nova a respeito dessa pessoa, que nem frequenta mais a igreja, e me coçou a língua para fofocar. Sabe? Ah, você não está sabendo? Fulano tal, 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 tal. Ciclana tal, 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 tal. Mas me coçou a língua. Aí eu fiquei pensando, mas o que vai adiantar? O que vai ajudar essa informação para esses irmãos? Em vez de edificar, eu vou dar instrumento para eles pecarem comigo. Porque daí é eu que falei mal e eles que vão ficar falando do outro. Então, critério no que fala aí, viu, gente? O que você fala vai ajudar o outro a se aproximar do Senhor ou vai afastá-lo do Evangelho? Fala, Tiagão. Não é do você não, tá? Eu estou vindo na igreja. E realmente a gente às vezes perde umas oportunidades assim, porque você não está num dia muito bom. Não é sempre que a gente está feliz, né? E aí vem aquela pessoa, fala, pô, como é que tá, Tiagão? Eu pergunto para a pessoa, como é que você está? Pô, eu estou com um vazio na alma. Aí você fala assim, tem dia que é noite. Dá um tapinha nas costas e perde a oportunidade, né, de falar. E a gente perde isso com muita facilidade. E às vezes as pessoas vêm assim, de forma até sedentas, né? E você fica ali meio, não, eu preciso falar essa palavra, né, usar um tom mais presbiteriano, e sendo que o evangelho é mais simples do que a gente imagina, né? Mas realmente a gente tem que prestar mais atenção nessas oportunidades que às vezes pinga na nossa frente e a gente deixa passar. Porque tem coisa que qualquer um pode falar. A vida é difícil mesmo. As coisas estão caras no mercado.
qualquer um pode falar isso. O kardecista pode falar isso, o macumbeiro pode falar isso. Agora fala, olha, há esperança em Jesus Cristo, só o crente pode falar, Tiagão. E a gente perde muitas vezes, porque a gente está pensando em outras coisas, a gente está preocupado com outras coisas. O que Paulo está pedindo para os Efésios é isso. Gente, orem por mim, para que eu não desperdice as oportunidades, para que as minhas palavras construam em vez de destruir, para que as minhas palavras encorajem em vez de desanimar, para que as pessoas sejam mais santas depois de ouvirem o que eu tenho para falar. Não quero fornecer material para as pessoas pecarem. Que fofoca é isso, né? É a gente oferecendo material para o outro pecar junto com a gente. É um pecado que vai se desdobrando, que vai se multiplicando. Fala, Gabi. Muitas vezes a gente ora até com as crianças que possamos ser instrumentos aonde a gente está. Então, que a gente possa ser instrumento no trabalho, que as crianças venham, aprendem aqui, mas que eles possam ser instrumentos na escola, com os amiguinhos, para levar a palavra. Só que a gente tem esse discernimento, porque na hora que chega a necessidade, a gente não está tendo esse discernimento de falar. Que a gente possa ser instrumento, que a gente possa ser usado pela palavra do Senhor, mas a gente está tendo esse discernimento de falar na hora certa, de explicar, de acolher aquela pessoa que está precisando. Então, muitas vezes, a gente recebe a pessoa, a gente dá o tapinha nas costas, igual o Tiago falou, mas a gente não consegue ter esse discernimento, a sabedoria de aplicar aquilo que a gente está aprendendo. Então, que a gente possa ter essa sabedoria de aplicar. Porque a gente fala muito, a gente ensina para as crianças, a gente fala para os adolescentes, olha, na escola, porque principalmente na adolescência, eles possam aplicar muito isso na escola, com os amiguinhos. Mas a gente está fazendo isso? A gente está tendo essa sabedoria de explicar para aquele que está do nosso lado? A gente não tem essa sabedoria. Então, que a gente possa ter esse discernimento e sabedoria de aplicar aquilo que a gente aprende. É isso aí. Não, a Gabi falou bonito. Não dá para complementar. Estou brincando. Se eu estragar, você não vai brigar comigo em casa, hein? Tem um teólogo que eu não lembro quem que é, mas ele falou uma coisa que me... Eu acho que foi... que eu acho que era Thales Renan. Que ele falou uma coisa muito legal e que me marcou. Ele fala o seguinte, que prega o evangelho e, se necessário, fale. Que eu acho que tão importante quanto a gente aproveitar as oportunidades é a gente ser o exemplo. Porque, às vezes, a oportunidade aparece e a gente vai falar. E aí a gente toma umas invertidas que não é muito interessante. Então, eu acho que a pregação do evangelho ela é tão importante falada quanto vivida. E aí eu não lembro quem que foi esse cidadãozinho aí. Pode ser Thales Renan, mas eu não... Não foi. Foi Francisco de Assis, uma figura aí do catolicismo. Mas é uma frase excelente mesmo. Falou bonito também, viu, Edgar? Nota 10 para o casal aí. Que é ruim, né? Você dá a dica, você fala, aí o outro... Nossa, mas... Você falando isso? Você, cara? Mas e aquele seu comentário lá depois do futebol, terça-feira passada? Nossa, você falou bonito agora e nem parece que você vai comigo lá naquele lugar, lá no sábado à noite. Aí fica feio, né, Ed? Então, a nossa vida tem que ter compatibilidade com o nosso discurso e vice-versa, o discurso compatível com a vida. Porque quando isso não acontece... Lembrei daquele texto lá, de Atos, o carinha querendo expulsar o demônio, e o demônio fala para ele, conheço a Paulo, sei quem é Paulo, sei quem é Apolo, e sei quem é Paulo, mas e você quem é? É uma coisa assim, né, Lourdes? É uma coisa assim, tipo assim, Paulo e Apolo eram crentes, mas... E você? Que é isso? Você é o quê? Então tem que ter compatibilidade entre o nosso discurso e a nossa vida. Devemos orar pela mensagem que estamos pregando. E, gente, a pregação do Evangelho envolve más e boas notícias. Eu li um livro que mexeu muito comigo. Eu li esse livro depois que eu fui ordenado. Esse livro foi escrito por um pastor chamado David Nicholas.
O título é O que fizeram do Evangelho. Eu tive o privilégio de ter sido, no seminário, aluno do reverendo Ricardo Agreste da Silva. Gosto muito. Quer escutar uma boa reflexão bíblica, confessional, atual? Escuta lá o reverendo Ricardo Agreste da Silva. Gosto muito dele. Tá? Ele é o pastor da Chácara Primavera, aqui em Campinas. E ele falava muito do livro, mas na época do seminário, tem que ler outras coisas, vou deixar para depois. E deixei para depois. Fui ler depois de ordenado. É um livro simples, muito simples. Mas o David Nicholas comenta ali que a pregação do Evangelho envolve sempre o anúncio das más e das boas notícias. Então, ele sempre, em toda a pregação dele, ele pregava sobre as más notícias do Evangelho. A Bíblia tem más notícias. Ele falava sobre as más notícias e sobre as boas notícias. A pregação efetiva é esse conjunto do anúncio das más e boas notícias da Bíblia. Quais são as más notícias da Bíblia? As más notícias são as seguintes: você é um pecador e vai para o inferno. Você é um pecador e, por ser pecador, você merece ir para o inferno. Você cometeu uma série de delitos, uma série de irregularidades na vida. Você merece ir para o inferno. Você pecou e o pecado separa você de Deus. São péssimas notícias, não? Então, David Nicholas insistia que a pregação envolve, em primeiro lugar, esse anúncio das más notícias. Você é pecador, sim. Você não é a melhor versão de você mesmo. Né? Hoje em dia fala-se muito disso, né? A melhor versão de si, os coaches da vida, né? Essa teologia da prosperidade, você vai melhorar, tem potencial aí dentro de você, tem potencial para fazer o que é ruim, tá? Tem potencial para fazer o que é bom? Claro, é o momento da nossa mensagem aqui. Ontem eu recebi uma visita, achei muito bacana, um casal que frequentou a igreja durante um tempo, e ela estava falando sobre um propósito que ela assumiu com Deus. E com ela mesma. Ela está há 1 ano sem comer açúcar. E assim, ela disse o seguinte: pastor, eu não estou fazendo isso apenas pela questão da dieta, eu estou lidando com isso como exercício devocional. E nesse sentido eu acho interessante. Eu acho interessante você exercitar isso. Tá? Eu vou fazer um jejum e eu não vou comer aquele charge que apareceu. Não é uma delícia aquele chocolatinho, o charge? É um dos melhores, né? Aí o César chega para a Tati, o charge que ela gosta. Ela, não, hoje não. Como exercício devocional, isso é bom, isso ajuda na nossa maturidade. E aí ela estava falando que isso ajudou ela na questão do domínio próprio. Aí ela até falou, eu troquei o demônio próprio pelo domínio próprio. E eu achei muito engraçadinho, muito didática essa ideia dela. Eu troquei o meu demônio próprio por domínio próprio. Tá? Legal, Deus abençoe, a gente também precisa disso daí. Ok? Então, más notícias são essas aí. Você sem Deus está desconectado da divindade e merece ir para o inferno. E quais são as boas notícias do Evangelho? Deus, em Cristo, pagou o preço da redenção do pecador. Então, o que homens não davam conta de fazer, viver virtuosamente, porque assim, o pecado entrou no mundo através de um homem. Dessa forma, o pecado precisa sair do mundo através de um homem. Foi a gente que criou o problema, a gente que precisa resolver esse problema. Só que nenhum entre nós dava conta de fazer esse trabalho, de viver de forma impecável, de observar a lei de Deus assim, de A a Z. O que Deus fez então para oportunizar a redenção do pecador? Deus assumiu a natureza humana em Cristo e fez aquilo que o homem deveria fazer para resolver a sua questão, a sua demanda com Deus. Então, Deus em Cristo resolve o nosso problema e, ao mesmo tempo, resolve o problema dele.
O nosso problema era o problema com o pecado, e o problema de Deus também era o pecado humano, porque Ele quer salvar o pecador, mas não poderia fazer isso sem primeiro satisfazer a sua justiça. Ok? Afinal de contas, Ele é perfeito e Ele é perfeitamente justo, de modo que a iniquidade precisa sim ser tratada, precisa sim ser satisfeita. Então, esse é o Evangelho. O Evangelho é esse conjunto da proclamação das más e das boas notícias. Paulo pede para que os efésios orassem por ele, a fim de que ele pregasse com poder, a fim de que ele pregasse corretamente. Caminhando para o final da nossa aula, eu queria compartilhar com vocês as ideias de Ronaldo Lidório num artigo onde ele trata sobre aquilo que ele chamou de 3 barreiras à evangelização. A primeira barreira, para o reverendo Ronaldo Lidório, é a má compreensão da natureza do evangelho. Em segundo lugar, a falta de santidade. E a terceira barreira para a pregação do evangelho é a timidez espiritual. Ronaldo Lidório afirma que muitos crentes são muito tímidos espiritualmente. Às vezes você encontra pessoas que são extrovertidas, mas que são tímidas espiritualmente. Contam piada que é uma beleza, mas na hora de falar do evangelho trava. E o inverso também é verdade. Você encontra pessoas que não se destacam muito, mas que são verdadeiros gigantes espirituais, são verdadeiros gigantes no que diz respeito à comunicação do evangelho. A pessoa fala baixo, mas fala sempre. A pessoa fala simples, mas prega com fidelidade e poder. Então, Ronaldo Lidório afirmou que a timidez espiritual configura-se como uma barreira para a evangelização. E ele afirma que nós precisamos orar mais para evangelizar mais. Precisamos buscar mais o poder do Senhor para pregar com maior fidelidade, para pregar com maior intrepidez, com maior regularidade. Que o bom Deus abençoe você, abençoe essa igreja e que sejamos missionários, que sejamos essa gente que anuncia com a palavra e com a vida o Evangelho do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor querido, nós te louvamos pela tua palavra, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, e rogamos no final dessa aula a tua capacitação no sentido de sermos fiéis pregadores da Escritura, que anunciemos a todos que Jesus Cristo é Senhor, que Ele viveu e morreu por nós, que Ele ressuscitou, que Ele subiu aos céus e que Ele regressará em poder e glória em segundo advento a fim de resgatar a sua igreja e julgar vivos e mortos. Ó Deus, nos abençoe a sermos fiéis a essa mensagem. Nos ajude a orarmos, a intercedermos pelas pessoas, a intercedermos pelos missionários, a intercedermos por aqueles amigos e parentes que ainda não conhecem o Senhor. Nos encontre fiéis na prática da oração. É a nossa súplica, rogando a tua bênção sobre esse domingo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe e sustente a todos. O Senhor te abençoe e te guarde. Domingo feliz para vocês.